primeiro tópico que você tem que fazer na hora de implantar um software é olhar para dentro do seu negócio. Se você começar a implantação de um software olhando primeiro para o software, para depois olhar para o processo, você não vai conseguir solucionar o problema. Se você tivesse que trocar hoje o software da sua empresa ou de alguma empresa que você atua, por onde você começava? Você ia primeiro entrar em contato com uma grande fábrica de software, tipo a TOTS, que tem software para o ramo comercial, alimentício, indústria, serviço. Você procuraria na internet softwares que são do ramo, do nicho que você trabalha e tentaria estudar um pouco sobre eles? Você pegaria indicação de algumas empresas do ramo, de alguns softwares, e solicitaria alguma apresentação? Se você optou por alguma dessas soluções que eu falei aqui, eu sinto lhe informar, você está começando pelo pior caminho de todos. O primeiro passo para fazer uma implantação de um software não é olhar o software, não é fazer teste, não é pedir indicação. O primeiro tópico que você tem que fazer na hora de implantar um software é olhar para dentro do seu negócio. É olhar para dentro da sua empresa e identificar quais as necessidades dela. Essa semana eu estava fazendo uma implementação de um software. Na realidade, eu estava fazendo um processo de consultoria numa empresa que trabalha com serviço, do ramo de prestação de serviço com locação de veículos. E na hora que a gente começou o trabalho, uma das maiores dores do empresário era: o software não atende às minhas necessidades, eu quero trocar. Ele, por uma característica de empreendedor, de querer resolver as coisas muito rápido, começou a procurar vários softwares e ver algumas soluções. E o que a gente fez? A gente fez o caminho contrário. Tudo bem, ele poderia procurar os softwares dele, nenhum problema. Eu só falei, sempre que você encontrar um software, você me passa antes para a gente poder fazer uma avaliação. E o que eu fiz? Eu fui para dentro da empresa. Eu fui mapear os processos. Eu fui entender o fluxo da informação lá dentro. Por quê? Essa é a parte importante. Hoje, dentro da ProResultado, a gente deve estar implantando mais de 20 softwares ao mesmo tempo. Alguns desses softwares têm mais de 2 anos que eles estão sendo implantados. Mas não é porque eles estão sendo implantados há 2 anos que é um problema. É porque a gente implantou uma parte, fez rodar, e a gente tinha um plano de ação para implantar novas etapas a cada vez que uma dessas etapas ficava pronta. E a gente conseguia ver soluções, a gente conseguia ver tangibilidade nesse processo de implantação. E até por isso que os empresários continuavam pagando a consultoria, o software, porque eles viam, a partir dali, a evolução do trabalho. Se você começar a implantação de um software olhando primeiro para o software, para depois olhar para o processo, você não vai conseguir solucionar o problema. O primeiro passo é entender o processo da empresa. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês disso. Vamos lá então, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui como que funciona na prática. Vou compartilhar minha tela aqui. Qual o primeiro passo que a gente faz? Eu não vou ampliar muito aqui porque tem informações de cliente, informação um pouco mais sensível. Então o que a gente fez? Primeiro a gente foi lá e mapeou todo o processo do cliente. A gente entendeu todo o fluxo de informação geral da empresa. Isso aqui não é o desenho da empresa como um todo, mas são macro fluxos de processos principais, de faturamento, de compra, de despesa, de gastos, e como que isso levaria até análise de resultado. Tem até algumas coisas passando aqui por Teams, por OneDrive, por SharePoint, que a gente começou a desenhar já. Quando a gente entendeu o macro processo desse cliente, o que a gente fez? A gente foi lá e começou a desenhar um plano de implantação. O que a gente começou a fazer? A gente começou a entender coisas do tipo, o que eu vou precisar ter no cadastro, o que eu preciso ter no financeiro, que está linkado àquele cadastro, o que eu preciso ter de processos, e assim a gente foi. E como que ficam as integrações? A gente entendeu no geral aqui o seguinte, por exemplo, se eu vou fazer um processo de compra que passa por esse departamento, as informações têm que chegar aonde? Que tipo de informação? Para eu ter essa informação aqui dentro, como que eu tenho que cadastrar ela? Então eu tenho que ter um cadastro antes. Então a gente começou a desenhar, por exemplo, nesse caso, eu tenho que ter o cadastro do veículo, eu tenho que ter o cadastro do contrato, eu tenho que ter o cadastro da base onde esse contrato está alocado. Eu preciso ter o contrato dos equipamentos que estão vinculados a esse veículo. Eu preciso ter o cadastro dos equipamentos que estão vinculados a esse veículo. Eu preciso ter o cadastro dos tipos de gastos que eu tenho por veículo. Eu preciso ter um processo de compras, que vai pegar um determinado item que está cadastrado, vai comprar, e eu preciso ter um processo que manda ele para o estoque ou que manda ele direto para o veículo, como uma despesa. Porque eu preciso saber o custo da minha frota. No final, eu preciso pegar tudo isso e saber qual é o meu custo KM. Então, eu preciso ter um registro do quilômetro rodado. Isso vai ser um registro manual, vai ser pelo próprio profissional, vai ser por telemetria. Telemetria, eu preciso de integração. Então, a gente começou a entender tudo isso e aí a gente foi um pouco para dentro da operação do cliente. A gente foi entender nas telas como que ele salvava os arquivos, aonde eles ficavam,
quais tipos de software ele usava. A gente foi fazendo um apanhado do processo como ele é hoje na operação. Então a gente foi avaliando tudo isso, então a gente fez um macroprocesso, depois a gente identificou os controles e os processos que a gente já tem e que a gente precisa ter, de acordo com aquilo que está planejado na solicitação do cliente para a consultoria. Depois a gente foi lá para dentro do cliente e entendeu a operação dele. Enquanto isso ele estava ali buscando 1, 2, 3 software. Ok, não é um problema, pode buscar. Mas a gente precisa ter um planejamento claro de qual que é o caminho que a gente quer seguir para o software. Por quê? Na hora que o software veio com a ideia de vamos fechar, vamos acelerar, vamos implementar, o que eu falei? Você gostou desse software? Avaliou? Então ótimo, manda ele para a gente que a gente quer conversar com o pessoal. O pessoal do software veio, aí a gente começou a fazer o plano realmente de implantação. Primeiro, isso aqui é o diagnóstico. A gente começou a fazer todo o diagnóstico do sistema. Então a gente foi dentro do processo financeiro, entendeu tudo que era controle de registro de veículos que existe no software. Então aqui tem, por exemplo, o processo do contas a pagar da compra de um veículo. Como que eu cadastro esse veículo? O veículo sai diretamente do contas a pagar ou não? Depois, como é que eu cadastro um equipamento? Se o equipamento tem ou não manutenção, como que eu trato? Como que eu cadastro as peças? Como que eu cadastro a compra da peça, a aplicação da peça, o tipo da peça, o estoque da peça? Depois, todo o processo de compra geral, que não é de peças. Requisição de insumos, requisição de equipamentos, requisição de processo de compra, como que eu registro ordem de compra, como que eu registro o recebimento e valido o recebimento para o financeiro pagar. Depois, toda a aplicação desses tipos de compras dentro dos veículos ou nos contratos. Como que eu aplico os gastos nos contratos para saber o resultado? Tá, se eu quero saber resultado, com qual tipo de classificação gerencial? Então a gente foi mapeando no software etapa por etapa do sistema. Para que isso? À toa? Não. Porque no final, o que eu fiz? No final a gente foi para um plano de implantação. Então, como eu já sabia o que eu tenho de processo na empresa, o que eu tenho de controle, como que eu gostaria de controlar, entendi as minhas necessidades e o processo como ele funciona hoje. Fui dentro do software, mapeei tudo que o software tem, como funciona no software. Agora eu tenho o mapeamento do que o software tem de ferramenta, como que isso funciona no software, e eu tenho o mapeamento do lado de cá da empresa, de como que funcionam os processos, os controles, as necessidades da empresa. O que eu tenho que fazer? Unificar os dois. E foi isso que a gente fez. A gente fez esse trabalho aqui. A gente fez um projeto de implantação, que ele passa primeiro por uma RFP, que é um diagnóstico, e a gente começou a definição de cadastro. Primeira coisa que eu quero, cadastro de plano de contas, cadastro de departamento, cadastro de peça, cadastro de pneu. Pô, você não sabe o processo de um cadastro de um pneu e está fazendo um plano de implantação numa empresa de frota, você já está com um problema muito grande. Pra você ter uma ideia, pequenos detalhes que você vai pegando com o repertório. Lembra que eu falo sempre aqui, consultor é repertório. Uma vez eu trabalhei numa indústria que ela tinha 500 carretas. Uma indústria não, né? É uma indústria do ramo de frete, mas é uma prestação de serviço. Tinha 500 carretas. 500 carretas, cada carreta tinha mais ou menos, ela não tinha o cavalo motor, era só a carreta, hein? Cada carreta, ela trabalhava, acho que com 4 eixos, não, são 2 eixos, né? Cada eixo com 4 jogos cada eixo tinha 4 jogos de rodas. Então você tinha 4 jogos de roda na frente, 4 jogos de rodas na frente e 4 atrás. Cada jogo de roda com 2 rodas. Então você tinha 16 rodas na frente, mais 16 rodas atrás. Então você tinha 32 rodas no equipamento, mais 2 steps. Você tinha, então, 34 rodas. Você pega 34 rodas no equipamento e coloca isso multiplicado a uma estrutura de 500 carretas, eu estou falando aí de aproximadamente 500 vezes 34, 1.500? 34 carretas vezes 500 dá 15 mil. Até contar isso aqui. 17 mil pneus. Coloca que cada pneu de uma carreta, se comprando muito barato, que seja, ele custou R$1.000. Eu estou falando de 17 milhões de ativo mobilizado, que é consumível durante o período. Então você tem, só dentro de um software de frota, você tem planta baixa de pneu, controle de rodízio de pneu, cadastro com número de fogo, né, marcação no pneu. Então você tem muita coisa ali que pode ser controlada de um ativo e de um ativo e também uma fonte, um centro de custo, gerador de despesa, que precisa do seu próprio controle. Então, ali a gente já tinha uma demanda. Se vai falar de um sistema de frota, você precisa ter o cadastro do tipo, marca do veículo, modelo do veículo, as manutenções que estão vinculadas a esse veículo, aí depois as peças que estão vinculadas a essa manutenção, o serviço que está vinculado a essa manutenção,
Para quê? Você cria padrão. E aí você vai vincular se é manutenção preventiva ou corretiva e quando que ela vai acontecer. Então, tudo isso foi pensado na necessidade da empresa comparado com o que o software oferece. Por exemplo, você pega uma empresa que nem a Localiza, que tem 500 mil carros, eu acho. A Localiza tem 500 mil carros, porém, eu não sei se ela troca um pneu do carro. Porque ela preserva o carro para ela vender ele com até, eu acho que são 30 mil quilômetros. Dependendo do cenário, o pneu vai durar até os 30 mil quilômetros. Então ela não tem o problema de gerenciar os pneus na empresa. Ela teve uma decisão estratégica, talvez, de olhar e falar, olha, eu não preciso de um software de gestão de pneu. Eu não preciso, pra você ter uma ideia, o software de gestão de pneu, ele tem alguns medidores que você vai lá e avalia o medidor da pressão do pneu, né? De qual a pressão que o pneu está na hora que ele chega, na hora que ele sai. Você tem um sistema que faz a medição do sugo do pneu para ficar controlando o consumo do pneu. Então, assim, tem coisa muito estratégica. Por quê? Porque é muito gasto. Então, se você está numa empresa que tem essa necessidade de controle, uma transportadora, ótimo, você vai precisar. Você está numa Localiza, ela toma a decisão de que eu não vou preocupar com o pneu. Eu vou comprar e vou vender o carro com o pneu que ele chega. É uma despesa a menos, é um gasto a menos, é um controle a menos, é uma preocupação a menos e é uma estratégia que foi definida pela empresa. Então, se você pega um software de gestão de frota e leva lá para uma empresa que compra veículo lock e depois vende, fala, nossa, tem aqui um sistema ótimo de gestão de controle de pneu da frota, com controle de milimetragem de sugo, controle de pressão, controle de volume de pneu, planta baixa, quando você faz o rodízio de pneu, o cliente vai virar e falar, mas eu não controlo o pneu, eu compro e vendo o carro com o mesmo pneu. Não fazia sentido. Então tudo isso foi avaliado aqui no software. Aqui a gente foi passando por cada uma das etapas que a gente avaliou a demanda do software, fez a RFP e aí começou. Definição de cadastro. Eu sei que não está tão boa a imagem, gente, mas tem informação aqui que não é necessário e realmente eu estou fazendo só para dar uma visão geral para vocês. O que a gente fez? Lembra, só para lembrar o processo. Processo da empresa, controles existentes, necessidades, software e estrutura já gerada, avaliamos o software e agora a gente está conectando. Então, primeira fase, definição de cadastro. A gente vai definir como que vai ser cadastrado e fazer um plano de cadastro. Depois, segunda fase, essa já é maior, procedimento de controle. Então, a gente foi definindo qual procedimento de controle que a gente vai ter. Controle de estoque, está até escrito ali para me envolver, pela complexidade nesse cenário. Controle de imobilizado. Depois, procedimentos de registro de equipamento. Procedimento de vínculo de veículo com equipamento, que é um procedimento bem específico. Aplicação de peça, requisição de itens de estoque, que vai estar linkado àquele estoque lá em cima, procedimento de compras, e assim vai. Então a gente foi fazendo um plano de cadastro. Aqui embaixo a gente já entra numa parte de controles de fato. Que aí vem controle de veículos, controle de quilômetro rodado, controle de manutenção, que é muito importante, manutenção corretiva, preventiva, vínculo dos gastos financeiros com as manutenções. Depois, controle de gastos por veículo e por departamento, para saber quanto que... Por que por departamento? Porque a gente definiu lá em cima, não mostrei para vocês, mas que cada departamento vai ser um contrato, vai ser uma região, vai ser uma base. Então tem um pensamento. Então assim, não vou entrar em detalhes. Na realidade é só para mostrar para vocês que se você quiser selecionar um software, não basta. Não basta e eu não aconselho ir primeiro no software para depois desenhar seus processos. Primeiro, você entra na sua empresa e define processos. Vai por mim. Eu já vi isso dar errado em muita empresa. Empresa que fatura muito mais do que a casa dos 10, 15 milhões de reais por mês, que teve o mesmo problema. E as empresas pequenas de 100 mil reais por mês também. Então, não vai no software. Vai primeiro no processo. Por mais que a maior sensação de resultado que o nosso cérebro tenta enganar a gente é que quando eu defino o software eu resolvo o problema. Não, não resolveu. É a mesma coisa do Office 365. Tem um monte de gente entrando em contato com a gente para pedir suporte e também processo de implementação, consultoria e implementação de Office 365, depois de ter comprado a porcaria do Office, entendeu? Então assim, não é um problema a gente pedir. Claro, eu quero que vocês peçam, por favor, continuem nos procurando com ajuda. Mas se você ainda tem tempo de fazer primeiro o mapeamento do processo para depois procurar o software e a solução, faça isso. Confia em 10 anos de consultoria aqui, confia em mais de, provavelmente eu já passei mais da casa dos 100 softwares implementados. Alguns clientes que já trabalharam com a gente hoje fazem isso. Por exemplo, eu tive uma solicitação de atualização de uma proposta de implementação de Bittrex numa empresa. Ótimo, eles definiram que era o Bittrex, que já conhece, viram alguns vídeos nossos. Mas, o que eles falaram? Primeiro a gente quer o processo
dentro da empresa, como que vai ser utilizado, depois a gente vai colocar o Bitrix. Então, lembre-se desses 3 passos. Primeiro, mapeamento de processos. Depois, análise do software. Por fim, plano de implantação do software. Esses 3 tópicos mágicos vão mudar o jeito que você resolve os problemas na sua empresa. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, marca o sininho, porque aqui a gente preocupa em produzir conteúdo de qualidade. Essa é a minha única preocupação. E eu quero levar para vocês cada vez mais essa ideia de que do que eu falo aqui, não estou falando de gestão, não estou falando simplesmente de consultoria, não estou falando de administração, não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Até o próximo. Como funciona o processo financeiro de uma compra dentro de uma empresa? E você vai trazendo mais segurança para o cliente e ele vai entendendo o que de fato é uma contabilidade estratégica.